Falando um pouco sobre o papel da família na educação. Professor, o senhor já há quanto tempo atua na área da educação com esse cargo, com essa profissão aqui em Lagoa de Itaenga? Alex Júnior com a gente hoje no programa. Faz no mínimo 7 anos que eu estou nessa área da educação, né? Uma área muito importante para a sociedade. E você é itenguense, né? Com certeza. Da gema toda. Da gema. Rapaz, cria também ali do bairro São Sebastião, né? Bairro da gente. Um abraço aí a esse povo querido, né? Povo batalhador, né? Que temos que ter a alegria, né? De reconhecer as nossas origens. Mas a sua atuação de professor em que área mesmo? Eu sou formado em biologia. Sou formado em biologia, mas atuo diretamente na área de matemática. Nessa questão que estamos vivendo hoje, né? Pandemia, tá aí a educação praticamente parada, os governantes já estão pensando em retomar a aula, né? Que foi aí parada. A sua opinião é muito bem-vindo aí a volta às aulas, né? Em meio a essa pandemia que a gente tem visto que a própria criança, né? Vamos pegar a criança de 5, 6, 10 anos de idade, né? Ela não vai ter, no meu ponto de vista é isso, né? Não vai ter esse entendimento de querer se proteger num ambiente feito à escola, né? Onde tem ali a garotada para estar brincando, né? Mas a sua visão como professor que tem ensinado aí a muitos alunos aqui em Lagoa de Itaenga. Júlio, isso é muito polêmico, né? Essa questão do volta às aulas, né? Na verdade, tudo que se foi criado, da forma que foi criado, deve-se ter muita cautela na volta, né? Até porque, como você já falou anteriormente, as crianças pequenas do ensino infantil, ela não tem exatamente a mesma mentalidade que um adolescente, certo? Do 9º ano, por exemplo. É totalmente diferente. E colocar essas crianças de volta, na verdade, seria colocar em risco, né? Não só eles, como os seus pais, os seus avós, porque foi por isso e foi com esse objetivo que foi fechada as escolas, para exatamente evitar qualquer contato dos alunos com os seus avós. Inclusive há uma certa resistência bastante significativa pelas redes sociais, né, que pais, né, estão dizendo que de jeito nenhum vai enviar seus filhos às escolas se assim o governo fazer a liberação, né, dando aí o sinal verde de que tem que voltar às escolas. Exatamente, Júlia. Essa questão de voltar hoje é muito arriscada na condição de que foi colocado, né, e até porque a dificuldade de que você tenha que colocar um protocolo que foi dado às escolas para funcionar é muito difícil, certo? Mas que é preciso ter cautela, certo? E muita cautela quando se decidir voltar. Eu estava acompanhando as mídias, né? E disse que aqui em Pernambuco mesmo a pressão maior é justamente das escolas particulares, né? Que querem, porque também o lado da própria escola, né? Que depende do dinheiro dos pais, né? Das famílias que mantêm os filhos, as escolas particulares, né? Por isso que eles estão pressionando para que haja uma volta às aulas o quanto antes. É verdade. É assim, se tem um risco numa escola pública, significa dizer que o mesmo risco ocorre exatamente na escola particular. O risco não diminui, independente do tamanho da escola. Ele vai exatamente ter a mesma probabilidade. Agora, quando se tem a diminuição de pessoas adentrando a escola, logicamente você acaba inibindo um pouco. Mas isso não significa dizer que o risco será inibido ali. Mesmo com a pandemia e realmente nos ambientes escolares, professor Alex Júnior,
não há a presença do aluno, mas isso não tem aí garantido que os alunos pararam de aprender alguma coisa, né? Os professores têm se virado de todas as formas para dar assistência ao seu alunado, não é mesmo? Exatamente. Uma das questões que foi pego exatamente foi a questão da tecnologia. Ou seja, foi pego os professores de surpresa, né, em relação à questão tecnológica, né, e também os próprios alunos, né? A gente não pode hoje dizer que 50% tem acesso e 50% não tem. Na verdade, o índice hoje é maior daqueles que têm acesso à tecnologia. A questão é saber usar e como usar essa tecnologia para benefício próprio, que é o que realmente tem impactado nas condições dos alunos a obter resultados vantajosos, né? E como a família tem participado da educação dos filhos, né, para que eles possam agora estar engajados nesse novo modelo de ensino, né? A pandemia chegou, as escolas fecharam, mas tem que aprender em casa, né? A família, a participação dela foi significante, no seu ponto de vista como professor? Olha, foi e é significante? Olha, veja só, se a gente for observar há tempos atrás, em que eu e você estudava no Tristão Bessa, no João Vieira também, né? E o João Vieira, a gente estudava em casa. A gente pegava o nosso livro didático e a gente começava a estudar por si próprio. O que hoje tem afetado é exatamente a falta de uma interação da família com o aluno, onde deixa-se o aluno ficar a seu bem prazer e da sua forma que acha que vai dar certo. E na verdade está se perdendo-se o controle exatamente dessa condição de impor limites, que vai fazendo com que o aluno ele não tenha interesse em estudar em casa, certo? E muitos acabam querendo justificar as coisas sem ser algo justificável. Por exemplo, o aluno ele não pode dizer que não teve oportunidade de estudar em casa se ele tem acesso à internet, se ele tem acesso a um celular, que ele pode utilizá-lo para o seu bem e não utiliza. E agora o governo do estado, por exemplo, professor, já lançou um programa importante, né, de levar a internet para o próprio aluno da rede estadual de Pernambuco, né, que é o Conectaí. Muito interessante isso, Júlio. Agora, uma coisa a se observar é que no tempo da gestão do governador Eduardo Campos, né, em memória, ele implantou exatamente a tecnologia dentro das escolas. E que isso ocorreu em 2010. A partir de 2010, porque eu saí do Tristão Bessa em 2009, e tinha sido exatamente nessas condições aí que ele lançou essa plataforma tecnológica onde os alunos receberam os tablets, né? E que, ao passar do tempo, foi retirado exatamente esses tablets das escolas, porque os professores estavam exatamente não tendo condições tecnológicas de aprendizagem para repassar para os alunos, né? E os alunos estavam utilizando esses tablets de forma errada dentro do ambiente escolar. E hoje a gente vê a grande necessidade que tem da tecnologia dentro da sala de aula. Porque se tivesse continuado esse modo da tecnologia dentro da escola, que foi mal implantado, né? Que foi mal implantado, exatamente. Porque você vê que hoje em dia tem gente, né, que ainda não entendeu o poder da tecnologia de ter um próprio aparelho desse que o governo tem dado, né? Há uns anos atrás, que é o tablet. E hoje está desfazendo aí
né, por R$ 100, R$ 200. Você até vê na própria internet, né, pessoas vendendo, né, um aparelho tão sofisticado que é um tablet para que o aluno venha a se inserir nesse meio tecnológico. Exatamente, Júlio. Então, assim, a forma como se trouxe e não trouxe para si um planejamento, houve exatamente esse afastamento do aluno dentro da sala de aula por conta da tecnologia que foi mal implantada dentro das escolas. Mas se hoje o Estado de Pernambuco tivesse garantido esses tablets aos alunos do ensino médio, a gente estaria bem melhor do que estamos hoje. Do seu ponto de vista, a própria família tem se engajado em fazer com que o próprio aluno, o próprio filho, né, ele venha a estar presente demais no aprendizado nas escolas? Júlio, olha, infelizmente a gente tem poucos pais que realmente dão-se ao trabalho de dedicar-se um pouco do seu tempo ao seu filho. Isso aparece muitas vezes quando o filho entra em confusão, aí quer tirar satisfação justamente com quem agrediu o filho, né? Exatamente. Olha, a família, ela é muito importante na formação do indivíduo. Fique à vontade. Né? Ela é muito importante. Então, assim, a Constituição Federal, ela reconhece que a família e o Estado têm o dever dentro do contexto educacional. Ou seja, é parte da família e parte do ambiente escolar formar o aluno. Mas onde fica o direito e o dever da família aí? Exatamente, Júlio. Qual é o dever da família? Acompanhar. Porque uma coisa é você matricular o seu filho e abandoná-lo na escola. Como uma situação de dizer que a escola tem obrigação de educar os filhos. E, na verdade, é errado. A família, ela tem o seu papel dentro de casa, certo? Na formação do indivíduo ali, de educá-lo por limite, discipliná-lo, certo? A escola, ela tem o seu papel, que é transmitir o conhecimento, certo? Ajudá-lo ele a formar-se, a ser um cidadão, certo? Posteriormente, capacitá-lo para viver em sociedade, certo? E assim conseguir entrar no mercado de trabalho, diferentemente da questão familiar. No meu ponto de vista, que foi implantado, depois o senhor complementa isso aí, implantado há uns anos atrás, né? Há décadas, por exemplo, o Bolsa Família, né? Que hoje em dia, muitas vezes, muitas famílias vão à escola ter o conhecimento do próprio filho, porque a escola praticamente que recebe as ordens do próprio Ministério da Educação obriga a presença dos pais. Será que esse Bolsa Família que veio, por exemplo, não desestabilizou um pouco também essa educação que temos no Brasil, né? Não, digamos que afastou um pouco a família de exigir de verdade, naturalmente, a presença do filho nas escolas e para que ele venha a ter um aprendizado naturalmente bom? É porque esse contexto aí, Júlio, do Bolsa Família, certo? E desde a época será que o professor vai pular de costas? De Fernando Henrique, né? É o seguinte, quando se criou-se o Bolsa Família, tinha-se a necessidade da participação direta do estudante no aprendizagem, certo? A aprendizagem do aluno, ela não poderia ser forçada, certo? E não deve ser forçada. Ela tem que partir do pressuposto de que eu tenho que reconhecer que o ensino é fundamental para a minha formação, certo? E que a forma como está se tratando o Bolsa Família, certo? Porque como a gente conhece e sabe a necessidade de muitas famílias, certo? Por esse valor, que embora seja pequeno, mas é um valor, certo? Que todos recebem, daqueles que estão cadastrados no Bolsa Família, mas que deveria haver uma exigência maior por parte daqueles que o recebem, certo? Na condição de que você não pode pensar em receber o Bolsa Família para sempre, não.
Você tem que receber aquele Bolsa Família como um auxílio para lhe ajudar. Um benefício eventual. Exatamente. Que tem fim. Exatamente, Júlio. Porque se você pensar que vai ter esse recurso, vamos supor, R$200. Peraí, R$200? Você vai viver de R$200 com 2, 3 filhos? Então, assim, eu tenho que preparar meu filho exatamente para o futuro, né? Chamar a atenção dele e dizer, olha, procure ter dedicação para estudar, para ter uma qualidade de vida no futuro, certo? Para que você não dependa exatamente desses recursos. É diferente dos que muitos, né, como eu já ouvi muitos, né, chegarem nas escolas atrás de declaração, mesmo o filho não estando presente na escola, mas atrás de declaração para obter o recurso do Bolsa Família. Então, ou seja, apenas o objetivo é captar o recurso e não contribuir para a vida do filho, né? Então, isso cabe exatamente a propor exatamente essas condições de que o Bolsa Família é algo transitório, não pode ser pensado que vai ser para sempre na minha vida. Não, eu tenho que trabalhar na condição de que lá na frente eu vou deixar esse valor para as pessoas que precisam. Tem até acomodado, né? As pessoas demais diante. Eu vou pegar esse trocadinho aqui, mas tem acomodado porque a pessoa não quer sair daquela condição e não quer que o filho também, né? Ele colocou na cabeça, olha filho, tu vai pra escola, viu? Senão o Bolsa Família vai ser cortado. Foi exatamente isso que ocorreu. Foi exatamente, ou seja, impulsionou o aluno a dizer, olha, ou você vai ou a gente perde. Então, para isso, o aluno vai apenas com o objetivo de manter a frequência para que o Bolsa Família não seja cancelado. E ao contrário disso, deveria ser exatamente esse, filho. Você precisa estar na escola. Você precisa aprender. A mamãe, o papai não teve condições e não teve tempo para estudar. Mas você está tendo tempo para estudar, então você vai estudar. O Bolsa Família tem que ser secundário, não pode ser primário. Então, quando eu coloco isso diante do meu filho, de dizer você vai, para a gente não perder o Bolsa Família, você está colocando primeiro o Bolsa Família, certo? Para manter exatamente esse elo, ao contrário de pensar no seu filho se preparar para o futuro, que pode exatamente ser alguém, né? A gente costuma dizer ser alguém na vida, né? Que na verdade é a gente condicionar o filho a ter uma qualidade de vida, a poder ter uma profissão, a poder ganhar um mercado de trabalho, consequentemente ganhar o seu dinheiro, sem depender exatamente dessas iguaria do governo, né? Então a gente tem que pensar no futuro e não no hoje. Um abraço aqui para Vânia Lima. Conhece Vânia Lima? Conheço demais. Ela já manda logo um abraço para você, dizendo: meu forte abraço ao Alex Júnior. Gosto muito, pessoa do meu agrado, né? É a Vânia Lima, que hoje ela mora lá no Sítio Agostinho, em Feira Nova, né? Teve uma passagem muito importante com a nossa emissora. Continua também em ligação com a nossa rádio FM Itaenga. Um abraço, Vânia Lima. Um abraço, Vânia. E também o seu colega de profissão, viu? Tá acompanhando também o programa lá no nosso bairro. Sim, o senhor. Professor Antônio. Alô, verdade. Professor, um abraço. Ele diz: estou aqui na escuta, estou acompanhando aí o raciocínio do professor Alex Júnior. Veja só, Júlio, a família, ela como a base do seio da sociedade, então ela pode tanto contribuir como fazer com que tudo dê errado, porque tudo vai depender dela. No nosso tempo, né, Alex, a gente tem esses benefícios todos que hoje tem, e que hoje em dia o aluno tem tantos benefícios, né? Tem aí ônibus escolar, tem merenda da melhor qualidade todos os dias, né? Tem até fardamento, tem em muitas escolas material escolar também que é doado, né? Que, né, o próprio governo também já faz as doações de material escolar. E no tempo da gente não tinha nada disso, minha gente, né? A gente
buscou aprender, né, sem esses benefícios, e tá aí o resultado, como é o nosso amigo professor Alex Júnior, que vem aqui, né, declarar em alto e bom som que está para colaborar, né, para que as famílias entendam que o educar, o estar presente na educação do filho é mais do que preciso. Com certeza, Júlio. Olha, se você observar aqueles pais que são presentes na educação do filho, você percebe que o rendimento dele é muito maior do que aqueles em que os pais não estão presentes. Então, aí a gente vai entrar dentro das condições de uma família estruturada e uma família desestruturada, né? Então, se a gente for parar para falar sobre isso, a gente não vai atingir o nosso objetivo. A gente pode até marcar um outro momento para falar sobre exatamente da questão da família em si, certo? Mas dentro dessa condição da educação, a família, principalmente quando está presencialmente nas escolas, ela tem que estar presente. Porque se você marcar uma reunião, a reunião é para passar informações de um geral. Mas você não pode esquecer que o seu filho está ali. Então não custa nada você pegar um tempo em que você vir na rua comprar alguma coisa, vai no supermercado, tem um tempinho, vai numa padaria e vai exatamente no horário que seu filho estuda. Não custa nada você passar na escola para procurar saber como está o filho. Porque às vezes os pais acham que os filhos são tão santos que eles não fazem nada e acabam indo apenas no final do ano para saber o resultado, se passou ou se não passou. Mas isso não é ser presente. Isso é estar dentro do seio familiar, mas ao mesmo tempo ausente. É simplesmente aquele pai que o filho chega em casa e não procura saber se tem atividade, se ele já fez a atividade, diferentemente do meu tempo e do seu tempo. É que quando nós chegávamos em casa, a nossa mãe perguntava: tem atividade? E a gente respondia: tem. Então só vai brincar depois que você terminar sua atividade. E a gente colocava tudo em ordem para a gente poder brincar. Hoje não. Os pais estão deixando exatamente a sua parte de lado para cobrar apenas da escola. E não pode. Ele tem o seu papel em casa, que a escola tem o papel dela. Então imagine, se um professor passa atividades para casa e os seus alunos levam para casa, imagine que todos os 30 alunos de uma única sala voltem para a escola sem atividade pronta. Qual é o desafio do professor? Então o desafio do professor é corrigir e não permitir com que ele faça atividade na escola. Atividade de casa é de casa. Então isso é exatamente para dar condição a ele de aprendizagem. Agora, se os pais, se a família não coloca isso em prática, aí ela não pode jogar a responsabilidade na escola, porque a escola só faz a parte dela. Então a família é fundamental para a aprendizagem do aluno. Se ela não cumprir com o seu papel, infelizmente, o aluno não rende. Nos relate também a sua experiência como professor, a sua relação com famílias de alunos, né? Porque o senhor falou também um pouquinho da sua condição de aluno, né? E o professor Alex Júnior, qual tem sido aí, como tem buscado ter essa relação de mestre e famílias de alunos nos ambientes escolares os quais você faz parte? Olha, Júlio, a minha parte como professor, eu procuro dar ao meu aluno o que eu nunca tive como aluno. Então eu procuro chegar mais próximo dele, procuro conversar com ele. Às vezes eu pergunto como é que ele está, se está tendo algum problema, porque o papel do professor não é só passar o conteúdo, mas fazer com que seu aluno tenha uma relação de amizade com ele, certo? Mostrando exatamente
a empatia de chegar, de se aproximar, de poder conversar, certo? E não ser aquele professor que é ditador, certo? Na sala de aula deve ter regras, certo? Que devem ser obedecidas. Mas o professor, ele não pode deixar com que as suas regras se tornem ditatorial. Ela tem que mostrar exatamente o respeito do aluno para com o professor. Porque quando você tem o respeito, você vai ter a amizade, você vai poder brincar com seu aluno, vai poder sorrir. E não aquele professor que chega na sala de aula como uma cara de delegado, né? Então, nenhum aluno quer suportar uma pessoa ali, centrada ali apenas como um delegado. Não. Ele quer um professor que possa ouvir no momento que ele precise, certo? Entender no momento que ele está passando por alguma dificuldade, certo? Então tudo isso faz parte do profissional. No seu ponto de vista, a família também tem se motivado, né, ao ver a sua forma de ensino para com seus filhos? Olha, alguns pais até me elogiam, né? Eu não posso dizer que eu não sou a questão de ser duro, de buscar do aluno. Eu busco nele, mas eu não posso esquecer da relação que eu tenho de amizade com o meu aluno, certo? É a gente buscar disciplinar o aluno, mas na condição de que ele aprenda com respeito, fazer as atividades corretamente. Então, alguns pais chegam a me elogiar, mas eu sou uma pessoa que ouço os pais, tem que reconhecer na hora que a gente precisa melhorar, para que o ensino a cada dia venha melhorar, venha crescer, né? E a gente, como professor, a gente não deixa de ser aluno. A gente tem que estar sempre aprendendo para que a gente possa melhorar a forma do ensino. Algumas pessoas se manifestando também pelo Facebook aqui, que é o caso, tem também professores, né, acompanhando a sua programação de hoje aqui na Itaenga FM. Geraldo de Melo, né, que inclusive passou por um momento difícil, né, pandemia também, foi vítima aí, mas está de pé, né, venceu. Um alô para o professor Geraldo de Melo, que inclusive ele atua lá no João Vieira, né? Ele é coordenador da área de matemática lá no João Vieira. Está acompanhando, ele disse, grande professor Alex. Temos também Janderson Silva, diz, olha, os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar, né, conhecimentos e também valores adquiridos pelas crianças no processo civilizatório. Vera Ribeiro, parabéns, admiro muito o trabalho desse amigo e irmão Carlinho. Quem manda o Carlinho, né, que é o esposo da Vera Ribeiro, está acompanhando, né, ali na Rua da Praia, na antiga Rua da Praia. Quero dar um abraço, né, em todos, né, que estão na escuta. Então, minha gente, hoje conversando aqui sobre educação, família, com o professor e amigo Alex Júnior, né, que se propôs a conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né, que é a família estar presente na educação do aluno, né, do filho, nesse momento de pandemia. A gente tem visto que tá aí, né, professor, um desafio muito grande, tanto para a família, né, como para o próprio aluno, né, estar dando seguimento ao aprendizado nesse momento difícil que vive a humanidade. É verdade, Júlio. A gente vive a procura de resposta que seja concreta, que possa dar alívio para nós mesmos, né? E dentro dessa condição a gente vai permitir com que ou a gente procure de uma forma simples e direta participar da educação, ou a gente vai deixar ao Deus dará. E por isso que a família ela tem um papel importante, principalmente nesse momento, certo? Nesse momento é fundamental com que os pais participem, certo? Porque eu já ouvi alguns pais dizerem, né, que eles não vão fazer o papel do professor em casa. E na verdade nenhum pai faz o papel do professor. Na verdade ele faz o papel de tutor, né? Que é aquele que vai ajudar ao estudante a fazer suas atividades, né?
Agora, existem pais que, por não ter uma escolaridade adequada, não conseguem passar isso para o estudante. Mas é importante que, mesmo que ele não consiga, ele incentive seu filho, ele participe diretamente na forma em que o aluno, quando chegar para o pai dizer, eu estou tendo dificuldade, pai, eu não estou conseguindo, mas você vai conseguir, meu filho, você vai conseguir, você consegue, tente mais uma vez. Se você não conseguir, a gente tenta entrar em contato com o professor para pedir uma explicação melhor, mas a gente vai tentar. Agora, não pode ser aquele pai que desestimula, de dizer, então deixa aí, você não sabe, deixa aí. Não pode ser assim. O pai tem que ser aquele pai incentivador, né? Se não incentivar o filho, quem vai incentivá-lo? Temos aqui a participação de Ana Angelipa França Santiago, que ela também entra no meio da discussão e diz: a aproximação, né, entre alunos e professores são princípios de Deus. Sem professor não existe alunos e sem alunos não existe professor. É o que colocou aqui Ana Angelita França Santiago, nos acompanhando pela rede social. Tem aqui um depoimento de uma mãe também, né, que o pessoal, quando fala de educação, o pessoal, olha, tá aí, pegado com a gente também, né, o rádio, a internet, fazendo esse elo, né, de comunicação simultânea. Vamos ouvir o depoimento dessa mãe também, professor? Olha, conhece Raniel? Conheço. Raniel Santana tá também acompanhando a gente. Ele diz, abraço. olha, nem Salomão, meu amigo. É o slogan de Raniel Santana, né? Um abraço, Raniel. Professor, bom dia, Júlio Filho. Olha, Júlio, eu não concordo não, essa volta dessa escola, dessas aulas para essas crianças pequenas não. Por que eu digo assim? Porque, Júlio, eu tenho um neto que ele tem 7 anos, viste? Ele para usar máscara, meu filho, para ir para a rua, é uma agonia. Ele já disse que a orelha dele tá grande, de tanto usar máscara. Ele disse que não ia usar mais. Aí eu falei para ele, se você não usar máscara, você vai ficar dentro de casa. E do mesmo jeito, no colégio, Júlio, ele não vai ficar numa sala de aula de 7 horas até 11 e pouca do dia com a máscara no rosto. Ele não fica. E eu concordo que eu sou assim, com os outros pais que tem aí, que não querem botar os filhos de volta para o colégio. Já que os meninos chegaram até agora, deixa terminar o resto do ano e próximo ano voltarei tudo normal, né? Não estamos esperando a vacina? Estamos esperando, em nome de Jesus, a gente está esperando a vacina chegar para acabar toda essa agonia. Tá entendendo? A minha intenção é essa. Eu não concordo e se votar, eu não vou votar meus 2 netos, que eu tomo conta de 2 netos, não vou botar de volta no colégio não. Só o próximo ano. É a opinião de Maria César, né? Ela que falou sobre o assunto que nós abordamos já no começo da conversa, que foi a pandemia. O assunto pandemia, educação, família, aqui na nossa programação, né? Professor, a gente sabe que o tempo do rádio é muito curto, né? É verdade. Mas eu deixo aí esses 5 minutinhos para o senhor acrescentar o que não foi perguntado, né, fazer as suas considerações finais, e em outro momento, né, a gente volta a debater sobre educação e família aqui no programa que tem sido a Tribuna do Povo de Lagoa de Itaenga. Todos os assuntos possíveis nós discutimos nesse programa, né, que tem sido aí, né, um canal de comunicação, de expressão de opinião do povo. Ô Júlio, eu queria apenas pegar uma parte dessa mãe que falou aí, e assim, é o direito dela, né, de escolher se realmente, no caso de voltar, mandar seus filhos ou não, certo? Mas só que a gente não pode esquecer, certo? Que quando a gente não mandar os nossos filhos para a escola, ele tem que continuar assistindo às suas aulas online, certo? Então, assim, é um direito que eles têm, né? De quando não querer voltar, eles continuar tendo a aula online. Então, como o papel do pai e da mãe nesses momentos são importantes, certo? Eles têm que fazer o seu papel em casa. Já que está tendo as aulas online, ele tem que participar dessas aulas online. Então, muitas vezes as aulas ficam salvas, certo? Em um momento de que você não está podendo, ela vai ficar salva. Você pode ir lá, ver lá no momento que você tiver um tempo, certo? O que não pode é o estudante não
conseguir estudar porque o pai não deixa. Existe até caso, Júlio, que assim, eu acho um absurdo uma mãe que tem um celular com capacidade de poder passar para o aluno uma aula e ela não deixar o seu celular com o seu filho para não ficar sem celular. Ou seja, isso é muito triste, porque quem está perdendo com isso não é ela, quem está perdendo com isso é o filho. Se apegou aos bens materiais. Exatamente, ou seja, para o benefício do meu filho, será que eu não posso deixar aquele celular ali no momento de aula para ele estudar? Então assim, a gente tem que pensar, tem que refletir no futuro, né, dessas crianças, principalmente dos adolescentes, que aí eu quero chamar a atenção dos pais de que ele tem que colocar limite nos adolescentes. Existe adolescente e muitos adolescentes que estão passando o tempo todo jogando, certo? E não tem tempo para estudar. Ou seja, existe o jogo Free Fire, né? Onde tem muitos adolescentes que estão passando a noite e virando até noite jogando esse jogo, que não vejo nenhum problema jogar, só que existe disciplina e tem que haver disciplina dentro de casa. Se você não colocar disciplina, observe, Júlio, que a gente não está de férias. A gente não está de férias. Nós estamos trabalhando, está tendo aula normal. Então, se o aluno estuda à tarde, ele deixa o período da tarde livre para fazer suas atividades. Se ele estuda de manhã, então ele deixa aquele período da manhã para estudar. E não passar o dia todo jogando e a gente ainda tem que ouvir para dizer, eu vou fazer o quê? Ora, quem tem que colocar limite? Não é o pai dentro de casa? Qual é a moral da família mesmo? Exatamente. Nesse momento, Júlio, é simples, não quer ver seu filho passando e virando a noite, mexendo e jogando? Pega o Wi-Fi, coloca dentro do quarto. Quando você for dormir, é só retirar. Acabou-se a internet. Então assim, tem que colocar limite, cara. Se não colocar limite, infelizmente a escola não vai poder suprir o que deixou de lado a família. Mais algumas opiniões aqui de mães, né, participando. Josenildo Albuquerque diz: as aulas vai voltar, meu filho vai não. Ele já é especial e não consegue usar máscara. Maria Helena, ela diz: eu também não vou mandar o meu filho, não. O meu estuda com o meu celular. Tá aí algumas opiniões das pessoas internautas com a gente, né? Professor, muito obrigado, né? Foi um bate-papo, eu tenho uma certeza, muito produtivo, né, aqui no nosso programa, e espero a sua volta, viu? Desde já quero agradecer, Júlio, pelo convite, né? Mas antes de eu finalizar aqui, eu gostaria de passar um relatório aqui da Escola João Vieira, né, do nosso professor Duval, que ele pediu para informar aos alunos que fizeram a Olimpíada de Matemática e conseguiram a aprovação, né, da Olimpíada de Matemática em uma menção honrosa, né? Aos alunos Pedro Gabriel da Silva, Sandro Micael José da Silva, Wellington dos Santos Paula, Amanda Reniele da Silva, Maria Eduarda M de Oliveira, Gabriela Tainara de S. Albuquerque, Micaele Bezerra do Nascimento, Milena Maria dos Santos Silva, Gabriel Fernando da Silva, Ana Min Rafael Conceição da Silva, Maria Paula da Silva Santos, Nayara Vitória de Freitas Silva. E importante, Júlio, todos eles fizeram prova online. Veja a importância. Parabéns aí a todos, né? A todos, um abraço ao nosso amigo diretor da escola do Colégio Municipal João Bezerra, nosso amigo Durval. Obrigado, gente. Vamos aqui a um pequeno bloco de apoio cultural e daqui a pouco voltamos. Laboratório Biocenter.